Eu estou compartilhando aqui, gente. Olá, olá. Estamos aqui, gente, hoje. Só terminando de compartilhar. Estamos ao vivo, então? Estamos ao vivo. Só estou terminando de compartilhar o rolê aqui, no, aonde dá. Estamos ao vivo, se quiser já começar a falar. Estou aqui com. Se quiser começar a falar, se introduzir, se apresentar para o público. Pronomes, nomes, onde podem te encontrar, tudo isso. Beleza. Eu sou a Luísa, eu sou militante anarquista. Eu tenho atuado principalmente em questões relacionadas à questão ambiental, né? Luta pela agroecologia, solidariedade com a luta indígena, enfim, luta por terra e território, né? De maneira geral. E hoje em dia eu estou atuando na Teatro Povo de São Paulo, né? Estou atuando como elo e também na CAP, Coletivo Anarcofeminista. Eu também gosto de escrever, né? Principalmente sobre questões ambientais, questões de gênero, entre outras. E eu acho que é isso. Não, muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que está bem recorrente agora recentemente, dos últimos 25 anos, a crise ambiental. O que que ela é, o que ela não é, o que o que ah, o que ela é, o que ela não é. Sabe, o que que podemos fazer? Ai, ai, Acho que ai. para começo de acho que Não. a primeira coisa de conversa, para começo de conversa, né, o que a gente pode falar quando a gente fala de crise ambiental, né, é falar que são várias crises ambientais que dialogam entre elas, né? Então a que a gente mais fala é a crise climática, né? Crise climática que é muitas vezes colocada como a maior ameaça, né? Maior ameaça existencial, mas enfim, é, ela interage com várias outras questões, né? De desertificação, perda do solo arável, desmatamento, perda de biodiversidade, acúmulo de toxinas, né? E todas elas se relacionam, né? Então a gente sempre tem que pensar elas em conjunto, né? Até porque os efeitos digamos, de uma crise ambiental dialogam um com o outro, né? Mas de maneira geral, elas estão principalmente ligadas ao capitalismo, né, e ao crescimento da economia. Então, essa é uma questão também, uma pauta que para mim é muito importante, né? A pauta do decrescimento, porque eu acredito que enquanto você é, tem uma economia crescente, enquanto você tem uma produção industrial tão grande, você vai ter um aumento no impacto ambiental, né? E você muitas vezes reduzindo em um aumento em outro, né? Como é o caso assim da própria crise climática, por exemplo, né? Vamos supor, você vai falar de substituir energia de combustíveis fósseis por energia painéis solares e eólicos, né? Que são fontes que têm emissões muito menores, né? De poluentes e de gases de efeito estufa, só que na quesito mineração elas são muito mais intensivas, né? Então você teria diminuindo certos impactos para aumentar outros. Então eu acho que, assim, a gente, em termos macro, a gente não pode pensar em um caminho que não passe pelo decrescimento, né? Enquanto a gente tiver uma economia mundial cada vez maior, a gente vai ter impacto ambiental cada vez maior. Essa tem sido a regra. Então eu acho que também a gente pode pensar as coisas por aí. Sim. Uma coisa que é importante a gente falar sobre a crise climática é que ela não se resume só a carbono. E aliás, pensar na crise de carbonífera é uma é um ponto cego enorme, na verdade. E geralmente está errado, porque a crise de carbono ela é uma seríssima, só que ela não é a única coisa acontecendo também, como está dizendo. E mais importante, muita gente esquece de lixo, lixo, produção de toxinas, principalmente contaminação de aquíferos e de rios e de florestas, contaminação do solo. E também a destruição de habitat e a devastação da quantidade de animais na Terra. A queda da fauna é assustadora. É sinceramente assustadora. Porque recentemente saiu. Não recentemente, foi faz uns 2 anos, saiu um estudo sobre que desde os anos
80, 70 ou 80% da biodiversidade do planeta foi devastada. Tipo, 70 ou 80% da biodiversidade planetária foi devastada desde os anos 80. Como que a Lu disse, tudo está relacionado ao grande crescimento econômico, a expansão infinita do processo econômico do capitalismo. Como é que a gente vai... Inclusive, Ah, diga. não, eu só ia falar que você tem uma ideia também que é muito colocada, que é uma objeção a isso, que é a ideia de desacoplamento, né? Que seria possível, teoricamente, você desacoplar o crescimento econômico, né? Desacoplar a produção econômica do uso de recursos. Só que hoje em dia a gente tem dados de todo mundo, né? Da economia global e Uhum. ligados a uma série de recursos diferentes. E, de maneira geral, a relação entre crescimento econômico e uso de recursos, ela é bem ligada. Então, tipo, qualquer tipo de desligamento é muito pequeno, parcial e geralmente temporário. Sim. Então vamos lá. O que é a crise Manda. climática? O que é a crise climática? Vamos definir a crise climática, por causa que essa parte é importante, tá? Todo mundo fala, mas o que ela vai encompassar? O que vai trazer essa crise? Então, crise climática, no caso, são diversas mudanças, né, no regime do clima. Então, são mudanças nos níveis de carbono, né, e de outros gases de efeito estufa, que eles aumentam a retenção de luz solar, né, retenção de umidade também. É a mudança dos regimes de água também, né, causado pelo desmatamento e causado também pelas mudanças das correntes marinhas, né, dos ventos. Enfim, isso é mudança do clima de maneira geral, né? E todos esses fatores interagem entre eles. Então, por exemplo, né, as secas que são provocadas pela concentração de gases de efeito estufa, né, dióxido de carbono, metano e outras, elas também são causadas, né, por desmatamento, pelo uso predatório de recursos de aquíferos, né, independente assim do dióxido de carbono ou não. Da mesma maneira que é causada pelo acúmulo de dióxido de carbono, independente desses outros fatores, só que eles todos trabalham em conjunto, né? Mas Uhum. de maneira geral são as mudanças de clima causadas pela atividade humana. E que tem ocorrido, isso é importante também ressaltar, né? Que o planeta, ao longo de toda a sua trajetória, ele tem tido, né, uma série de mudanças climáticas, e inclusive mudanças que causaram extinções em massa, né? E que a galera direita adora citar isso. Só que a velocidade dessas mudanças nunca ocorreram de uma maneira como está ocorrendo agora, né? Então, quando você teve, por exemplo, né, uma das maiores extinções foi a extinção do período Permiano, e foi uma extinção causada por um aquecimento global, né? Se estima que o planeta aqueceu cerca de 10 graus, mas isso é um período de milhares e milhares de anos, né? Uhum. Enquanto o aquecimento, né, desde a Revolução Industrial, a gente aumentou mais ou menos 1,3 graus, né, acima de níveis pré-industriais, e se estima que no fim desse século a gente possa ter, né, dependendo a meta do IPCC, o cenário mais otimista, a gente tem aquecimento de 1,5, acho que isso é esse ponto, a gente em breve já vai ter isso, né? Mas no, no ritmo atual a gente vai ter, né, um aquecimento de 3, 4 graus acima de níveis pré-industriais ainda esse século, em alguns cenários pessimistas até mais, né? 5 ou 6, dependendo da estimativa, né? Então é um ritmo ou seja, né, você vê acontecendo em poucos séculos o que demoraria milhares de anos para acontecer, e um evento que foi extremamente devastador, né? O aquecimento global do período Permiano acabou com a maior parte da vida na Terra. Sim. Bom, assim, ó, vamos analisar o que está acontecendo como um panorama. Aumenta o calor, matas são desmatadas. O... Gente, mata desmatada, todo o problema que a gente tem que pensar é não só tudo isso, matas elas são reguladoras de temperatura, reguladoras de aquíferos, reguladoras de água, reguladoras de chuva, reguladoras de níveis acídicos. Tem uma relação direta entre
a acidez das chuvas e, e a presença de mata nativa. E tem uma relação direta entre a água que vem, por exemplo, da Amazônia, São Paulo, Minas Gerais, tudo viraria deserto sem a Amazônia. Tudo ali seria deserto. Tudo seria deserto. Inclusive, eu acho que assim, em termos do aquecimento global, acho que talvez a seca seja o fator mais preocupante, né? Porque ela vai tornando uma quantidade cada vez maior de áreas impróprias, né, impróprias para agricultura, vai aumentando a escassez de Sim. água, né? E hoje em dia, Não, grande então. parte do mundo, né, bilhões de pessoas já não têm acesso à água potável. Então, o efeito das secas é devastador, né? Devastador Sim, também sobre a agricultura, sim. né? Sobre gerando crises alimentares imensas. Inclusive, é interessante também trazer que ao longo da história, assim, das civilizações, né, diversas sociedades entraram em colapso por secas, né? Que foram causadas também por mudanças climáticas, mas que foram agravadas por desmatamento excessivo para a agricultura, né? E outros fatores assim. Então isso já é algo que está na história da humanidade, né? A ligação entre secas, crise de alimentos e o colapso de sociedades. Exatamente. E assim, ó, vocês vão ver aqui um gráfico que eu estou colocando na tela agora. Basicamente, isso é a queda da biodiversidade de peixes em, em águas, não salgadas, é doce, na água doce. É, monitoradas 284 espécies de peixes migratórios de água doce. Houve um declínio de 81% entre 1970 e 2020. A linha branca mostra a, a linha do planeta vivo, que é um. E a linha demonstrada e a outra linha que está caindo demonstra 95% de confiança. A gente está vendo aqui, ó, a queda das populações de peixe nos rios de água doce. Esse aqui, essa linha aqui, ó, de essa linha aqui reta que está mostrando aqui, ela deveria ser a linha do planeta vivo, a linha do que se vê. Olá, boa noite, quem chegou. Essa aqui é a linha do planeta vivo, essa é a linha que você veria. O que é o planeta vivo? É a quantidade de população necessária para você ter uma reposição da população nas próximas gerações, nos próximos 100 anos. Basicamente, você tem essa linha e a gente já está abaixo dela. Essas populações não vão se repor naturalmente nos próximos 100 anos. Isso indica que o planeta está morrendo. Tipo, pelo menos. E se você for pesquisar, isso acontece com populações de insetos, populações de fundo do mar, populações oceânicas, populações de mamíferos, populações de pássaros. Os pássaros estão morrendo em massa em alguns lugares. E, tipo, e mesmo que não estivessem morrendo em massa, a destruição dos habitats dos pássaros faz com que eles morram lentamente. A destruição dos habitats de mamíferos faz com que eles sejam destruídos lentamente. A destruição dos habitats. E aí a gente vai entrar também na questão humana. Existe uma coisa assim que eu não gosto muito, que é entrar naqueles ecofascismos, onde o pessoal fala, o ser humano é um vírus, o ser humano. Isso não é o ser humano. Não é a humanidade como um todo que está fazendo isso. Não é a população como um todo que está fazendo isso. Quem está fazendo isso tem nome, endereço, classe social. Você concorda pelo menos com isso, Lu? Sim, sim, eu concordo que não dá para falar de maneira geral, né? Tem que falar de forma mais específica, né? E E também também ligar as condições, né? Ligar essa questão a condições de vida, né? Mas assim, que é o ser humano que está fazendo isso, mas não é né? Não são os golfinhos, não são as tartarugas, mas também não né? Não são todos os seres humanos. Tem seres humanos que estão lutando contra isso, tem seres humanos que têm mostrado, né? Que têm conseguido viver de forma sustentável, então não dá para generalizar. Mas enfim. é, eu não sei. São sistemas coloniais do capitalismo, né? Vamos falar sério, é o sistema colonial e o capitalismo que fazem isso. Por causa que cada vez Sim, mais existe uma expansão. mas aí também. Não, não, mas aí também só para também falar que
embora, tipo, a questão do capitalismo seja fundamental e central, né? Eu acho que a primeira questão que eu colocaria aí, eu acho que às vezes é bom também a gente não reduzir como se acabando o capitalismo isso automaticamente se resolvesse, né? Não, não vai Porque resolver. antes do capitalismo, você tem todo um histórico de sociedades entrando em colapso por ter degradado seus ambientes, né? Então, assim, acabar com o capitalismo é uma necessidade, né? Acabar com essa economia do capitalismo que não para de crescer é uma necessidade, só que ainda resta o desafio da gente encontrar outras formas de viver, né? Que não sejam capitalistas e que não recaiam também em outros problemas. Não, Então, por exatamente. exemplo, a monocultura industrial, agrícola, ela é um problema independente de estar inserida numa economia capitalista ou não, né? Tem certos modos assim, de produção que são um problema independente de serem inseridos em modo capitalista ou não. Mas, assim, não dá para falar em solução a nível, né, em larga escala sem falar do fim do capitalismo. Enquanto a gente tiver com inserido em uma economia capitalista, a destruição vai estar aumentando. Então, isso é fundamental. Sim. O sistema colonial também não ajuda. A gente tem que lembrar que a, a biodiversidade do planeta, como um todo, mesmo em sociedades que, como por exemplo, durante a Era do Bronze, que houve uma. Ou durante a queda da Era do Bronze, houve provavelmente uma influência muito grande da devastação regional causada por desmatamentos dos impérios que aconteceram ali. O que provavelmente aumentou o problema das secas deles, o que provavelmente também aumentou o problema da queda da Era do Bronze. Essas sociedades que colapsaram, elas têm uma coisa muito simples em comum. Houve uma expansão contínua, imparável, até que não teve mais. Até que elas colapsaram. É bem, Sim, é bem simples. Houve uma expansão, 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 até que não tinha mais. Para onde expandir, e elas colapsam. Por causa que, eventualmente, sim. você retira tudo que tem do solo. E do... Então, então, exa- então tem que ser uma sociedade, né, que ela não é expansionista, ela tem que lidar de uma forma ou outra com a questão dos limites, né? E o capitalismo não é a única forma de expansionismo. É, Só que ele é a forma mais perniciosa, né? Porque a gente nunca teve um crescimento, uma sociedade que cresceu no ritmo que cresce numa economia capitalista. sim. E a gente tem E que às, ve- e lembrar. às vezes, é, Não, você vai falar que a não, gente e tem às que vezes lembrar. as pessoas não têm noção do que é o crescimento exponencial, porque se uma economia global, por exemplo, está crescendo um ritmo, sei lá, vamos supor que ela dobra a cada 35 anos, quer dizer que a 70 anos ela quadruplica, em 105 anos ela fica 8 vezes maior, em 140 anos ela fica 16 vezes maior. E é com isso que a gente está lidando, com crescimento exponencial. Então a economia que a gente tem hoje, Hum. ela já é muito maior do que era 100 anos atrás. É em escala de múltiplas vezes maior do que ela era 100 anos atrás, a economia global. E eles querem aumentar cada vez mais. Eles não querem parar. Eles querem E a aumentar gente, cada vez mais, exatamente. e a gente tem que lembrar o seguinte: esses dados mostram que a queda da biodiversidade do planeta foi desde os anos 80, 70 e 80. O que acontece nos anos 70 e 80? É o auge da industrialização global. Anos 70 e 80. É o auge do expansionismo, é o auge do expansionismo global. É o auge da Guerra Fria. É o auge de tudo isso. E depois, nos anos 90, tem a queda do Bloco do Leste. A queda do Bloco do Leste aumenta a hegemonia capitalista global. Então, tipo, a maior devastação da história da humanidade, tipo, mesmo essas outras sociedades, elas não devastaram tanto. Mesmo essas outras sociedades, elas caíram por outros motivos. Elas tiveram, por exemplo, durante a queda da Era do Bronze, houve terremoto, vulcão, teve o caralho a quatro. Sabe? Houveram outros motivos da queda. Tipo, mesmo em outras sociedades que caíram por causa de devastação, como por exemplo a Ilha de Páscoa, eram sociedades extremamente isoladas dentro do planeta. A gente está numa situação relativamente única por causa que essa devastação, nunca houve uma devastação tão grande na história. Nunca houve uma devastação tão grande na história da humanidade. Tipo, as coisas estão expandindo exponencialmente. As devastações estão aumentando exponencialmente. E não é só no Brasil. É no Brasil, é na China, é na África do Sul, é no Egito, é em qualquer lugar. Existe algum tipo de crise ambiental localizada e internacional.
No Brasil, a gente tem praticamente o colapso de todos os biomas brasileiros. Pantanal, Mata Atlântica. As araucárias nem existem mais, praticamente. O, a, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, todos eles têm algum tipo de colapso. Todos os biomas brasileiros, sem exceção, têm algum tipo de colapso acontecendo. E isso é um problema. Inclusive, você chegou a ver o último relatório que saiu do Mapbiomas de desmatamento Eu vi, eu vi. dos dados do ano passado? Então, eu fiquei curiosa porque o desmatamento na Amazônia, ele caiu bastante, mas o desmatamento do Cerrado aumentou muito, né? Foi a primeira vez que passou o desmatamento da Amazônia, porque até então, nos últimos anos, o desmatamento da Amazônia que estava liderando. Mas é isso, né? A que- Mesmo com a queda que teve do desmatamento da Amazônia, ainda é muito, é uma área gigantesca sendo destruída todo ano. Exatamente. E assim, ó, E dos outros biomas também, do Cerrado, Pampas, Caatinga. e a esse ponto, o único desmatamento aceitável é zero da Amazônia. A Amazônia está Sim. chegando perto do ponto de sem não retorno. Bom, vamos lá. O que é a Amazônia? A Amazônia é uma floresta multifacetada de 9 layers. Ela tem cerca de 9 camadas de vida dentro dela. A Amazônia é gigantesca, só que a Amazônia está numa região não fértil. A Amazônia não está num ambiente fértil. A Amazônia não é fértil. O solo amazônico não é fértil. Nunca foi. Mas como é que a Amazônia surge? A Amazônia surge devido a milhões de anos naquela região por causa do rio Amazonas, por causa de chuvas e por causa da adaptação. Mas e por causa também de nitrogênio que vem do deserto do Saara, tá? O nitrogênio do deserto do Saara vem através de ventos oceânicos e fertiliza a Amazônia. Tipo, você tem uma ideia de como é que essa coisa é conectada. A Amazônia tem 9 camadas. A gente está chegando perto do ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? Existe um nível de devastação onde a Amazônia tem 2 áreas, né? A Amazônia interna e a Amazônia externa, onde a Amazônia externa começa a colapsar sozinha. Basicamente, você devastou tanto que a devastação começa a se propagar sozinha. E começa a se destruir sozinha. Eu já tive informações de primeira mão que o rio Xingu está a uma temperatura muito alta. O rio Xingu aumentou alguns graus já. Os rios amazônicos, os pescadores da Amazônia já estão tendo problemas de subsistência por causa que eles dependem da pesca. Aparentemente, de algumas regiões de rio, espécies inteiras já desapareceram dessas regiões. E espécies que o pessoal utilizava para viver. Essas espécies também, isso também pode ser notado em várias regiões do país. Durante a Caatinga, diversas formas de cactos já estão desaparecendo. Cactos importantes para a manutenção da Caatinga. A Caatinga é o outro que está chegando perto do ponto de não retorno. O ponto de não retorno da Caatinga significa que, mesmo se parar a devastação zero amanhã, chegou no ponto de não retorno, a Caatinga não consegue se recuperar. Ela só não consegue. Não sem intervenção. Você precisa de intervenção, bilhões de dólares de intervenção para repor a Caatinga. E muitas Ela se coisas. torna outro bioma. Oi? A longo prazo se torna outro bioma. Sim. O Cerrado, basicamente, também está ferrado. O Cerrado está sendo devastado pela plantação de soja, principalmente. Soja e gado. É sempre soja e gado na porra do Brasil. É sempre soja e gado. E tudo isso por causa de soja e gado. Tudo isso por causa de gado e soja. Tudo isso por causa de gado e soja. Tudo isso por causa de gado e soja. Não para. Bom, o que mais? Vamos pensar. Existe uma linha, sabe? Também que existe o problema sério do acidificação dos oceanos e rios. Que a gente tem que lembrar. A acidificação dos oceanos e rios acontece tanto pelo lixo quanto pelo carbono. O carbono se deposita nas camadas superficiais dos oceanos e dos rios, por causa que o carbono é mais pesado que o ar. E aí o lixo começa a liberar toxinas que, em reação ao carbono, começam a acelerar a acidificação. O carbono já acidifica o oceano. O aceleramento, principalmente de plásticos, de itens que são jogados no oceano. Tem uma ilha de lixo no oceano hoje em dia. Tem uma ilha flutuante de lixo, uma ilha enorme de lixo. E aí a gente tem que pensar.
E isso afeta a gente como? Como é que isso vai afetar a gente? Tá, é que a gente fala disso e, tipo, parece tão grande, mas como é que isso afeta a gente, do dia a dia? Rio Grande do Sul, por exemplo. Sabe? Então, mas eu diria também que antes disso até, Ah, né, do caso do Rio Grande do Sul, porque esses eventos assim, que seriam tipo os eventos extremos, né, como o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul agora, com a seca na Amazônia, uhum, né, a gente também tiveram no ano passado em Caraguá, litoral, os eventos extremos, né, uhum, mas mesmo quando eles não estão acontecendo esses eventos, a gente não está vivendo isso, né, que são os que mais chamam a atenção, outros eventos, eles são percebidos de forma mais sutil. Então, por uhum. exemplo, as secas aumentam o preço do alimento no mercado, aumenta o preço do alimento, aumenta o preço da água. Então, em grande parte, você vai ter também esses efeitos que vão afetando a gente no dia a dia, que a gente nem percebe a conexão entre eles e o aquecimento global, né? Mas eles estão pouco aos poucos, eles vão afetando as cadeias de suprimento, né? Eles vão mudando a qualidade do ar, aumentando o número de doenças. E aí esses eventos como as enchentes do Rio Grande do Sul são justamente os que chamam nossa atenção, né? Justamente porque eles são mais intensos e impactam de uma maneira drástica, assim, a vida das pessoas, de maneira imediata. Sim. E assim, ó, vai ter mais eventos extremos. Não, vai ter, não é tipo uma coisa assim. Não é uma coisa que, pode ter, não vai. É só uma questão de quando. O Rio Grande do Sul é só mais um aviso do que tá por vir. Eventos extremos. Sim. Em 2022 e 2023 aconteceram chuvas extremíssimas no Paquistão. Inundaram regiões inteiras. Você via o mapa, assim, tinha uma região gigantesca inundada. Tipo, o Paquistão foi inundado. Hoje, Rio Grande do Sul. Amanhã, São Paulo. Não sei. Sabe? Ai, Inclusive, saiu um relatório recente sobre vulnerabilidade, um relatório encomendado pelo governo federal sobre a vulnerabilidade dos estados a chuvas, e o Rio Grande do Sul foi colocado como o quarto estado com maior vulnerabilidade. São Paulo, o terceiro. Então, o estado de São Paulo como um todo é mais vulnerável do que o estado do Rio Grande do Sul, de maneira geral, né? E o relatório também disse que quase 3/4 dos brasileiros vivem em municípios suscetíveis a passar por alagamento, inundação, deslizamento de terra, né? 73% da população, concentrados em 34% das cidades. Então, você tem grande parte da população brasileira vivendo, né, em municípios que estão sujeitos a alagamentos e está só esperando as chuvas acontecerem, né, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Agora a questão é o que a gente vai fazer para se preparar, né? Porque eu acho que a gente tem que estar falando não só de mitigação, mas de prevenção mesmo para desastres e não tá contando com o Estado, né? Porque geralmente quando a galera fala também de prevenção, é sempre no contexto de fazer obras, né? De fazer o planejamento das cidades, é sempre no contexto do que o Estado pode fazer para aumentar a nossa adaptação a esses desastres. E assim, né? Faz sentido você pressionar por isso, mas ao mesmo tempo a gente não deveria estar contando com o Estado para tá fazendo isso, né? A gente deveria também estar se preparando, preparando as nossas comunidades, tanto para responder a essas situações, quanto para moldar mesmo, né? Moldar os lugares que a gente vive, para sim. ter uma adaptação maior. E assim, ó. Eu sei de onde vem esse discurso. Porque chega o Zancap. O Zancap foi a pior coisa que aconteceu pro discurso ambiental da história. Mas enfim, chega o Zancap e fala: o Estado é inútil, confia na iniciativa privada. Gente, a iniciativa privada é pior. A iniciativa privada é Sim. muito pior. Se o Estado é ruim, a iniciativa privada é pior. Não é pra confiar nem na iniciativa privada, nem no Estado. Porque a iniciativa privada quer lucro, quer expansão. E justamente por causa da iniciativa privada que a gente tá nesse problema. E por causa do Estado também. O Então, Estado aí tem que um, tá. o Estado tem um papel fundamental na manutenção do status quo, na manutenção da iniciativa privada, na manutenção do dinheiro, na manutenção da expansão, na manutenção de tudo isso. O Estado é culpado pela crise climática. O Estado como um conceito. E o Estado brasileiro ajuda, o Estado brasileiro continua a ajudar a devastação de todos os ambientes. Não existe solução que envolva o Estado. Nenhuma solução envolve o Estado. Sim. O que você ia falar? Inclusive, não eu ia falar que inclusive você tem parte da esquerda
que mesmo que pode ser feito dentro do contexto do Estado brasileiro, tem gente que nem isso quer que seja feito, né? Que estão com um discurso cada vez maior de que isso atrapalha o desenvolvimento, a soberania nacional, ou também tem um discurso que é muito desonesto, que é tipo, que é tipo, não, o norte global se desenvolveu dessa forma, né? E eles não pretendem abrir a mão disso, então não faz sentido você pedir pros países do sul global fazerem isso, né? Como se a gente devesse seguir o mesmo caminho de desenvolvimento dos países do norte global. E como Desenvolvimento é também uma se o Brasil. falácia. É, e como se o impacto ambiental do Estado brasileiro e das corporações não fosse tremendo, né? Independente de ser maior ou menor, é impacto tremendo sobre os Uhum, biomas, sobre as florestas, sobre a vida de quem é afetado por isso, né? sim. E assim, ó, o Estado ele tem um papel fundamental nisso. Primeira coisa porque o Estado mantém o status quo. Segunda coisa porque as ações do Estado são sempre ineficientes. O Estado se prova de novo, historicamente, continuamente, incapaz de lidar com a crise climática. Agora no Rio Grande do Sul, o Lula foi lá, assinou um negócio, o que, que ele vai fazer? Ele vai dar dinheiro pra galera se repor sua vida, ele vai replanejar a cidade, ele vai tirar os aterros, por causa que os aterros são uma grande causa dessas inundações, ele vai reestruturar a cidade. Não, ele vai dar crédito. Ele vai dar crédito pra galera pagar o resto da vida o crédito. É isso que ele vai fazer. Ele vai dar crédito, em cima de crédito, em cima de crédito. E de onde vai vir esse crédito? Do banco, do Estado e do banco privado. Daí que vai vir o crédito. E Sim. tá, sabe? Então, exatamente. O pessoal ainda se aproveita da crise para encontrar uma forma de lucrar em cima, né? Exatamente. E aí, tipo, vai vir. De onde vai vir esse crédito, gente? Pensa nisso. O chamado capitalismo do desastre. É o capitalismo do desastre, a gente tá nele. E a gente tem que pensar. Inclusive, Ah, vai. não, eu ia falar também que uma coisa que eu tenho visto o pessoal comentar pouco, mas eu tenho conversado com o pessoal do Rio Grande do Sul, né? E tem tido muitas denúncias de territórios que estão em disputas, né? Em disputas por terra, é, que estão sofrendo ataques, porque as populações elas estão tendo que fugir, né? Tendo que sair muitas vezes da sua morada, questão de sobrevivência, e muitas populações estão sendo impedidas de retornar, né, pelo governo ou por seguranças privados. Você teve também populações que, quando elas foram embora, tiveram suas moradias atacadas. Você teve o próprio caso do governo, né, que derrubou uma série de casas em uma aldeia Guarani. Então, você tem isso também agrava disputas territoriais, né? Você tem muita gente que está se aproveitando da crise para se apropriar desses terrenos que estão em disputa. E que também não é algo novo, né? Naquele tsunami, por exemplo, que teve no Sudeste Asiático, né? Aquele tsunami que foi devastador. Você teve muita gente também que se aproveitou das comunidades que tiveram que abandonar as moradas para se apropriar, né? Para construir resort, para, enfim, Uhum. para fazer outros projetos de moradia. Então, além de tudo, a gente ainda tem que lidar com isso, né? A gente tem que lidar com quem vai estar se aproveitando desses desastres para se Sim. apropriar mesmo do que eles podem, né? E Sim. encontrar novas formas de lucrar, sempre. Inclusive, isso é um dos principais problemas, né? Porque as discussões, assim, em torno das crises ambientais, do ponto de vista de quem está no poder, é sempre uma forma de como você garantir seus interesses políticos e econômicos em cima da crise, né? Então, essa ideia, por exemplo, dos mecanismos de mercado, né, que vão permitir o capitalismo verde, se tornou um grande balcão de negócios, né? Créditos de carbono é um negócio super lucrativo. Os esquemas de compensação também, né? Os esquemas de compensação por poluição, porque hoje em dia o discurso hegemônico, assim, da mídia liberal, não é nem mais em acabar com emissões de carbono. É o tal do net zero, né? Net zero seria um ponto em Equilíbrio. que tudo que você de equilíbrio, em que tudo que você Coloca, você tira. emite, você compensa. Exato. Então, desde que você compense, você pode emitir o que você quiser. Ou seja, não precisa Um reduzir as caso. emissões, basta você compensar. Um Aí você caso. vai ver Não, como é que funciona esse esquema de compensação. Tá cheio de fraude. Tá cheio de fraude. a Tesla faz fraude disso, mas um caso interessante disso é como é que o pessoal coloca carro elétrico como uma solução.
Carro elétrico, vamos supor que você substitua todos os carros por carros elétricos. Primeiro, você tem que substituir a sua energia. Segundo, gente, alguém já viu que é uma mina de lítio? Eu vou pesquisar aqui rapidinho. Lithium mine. Opa. Lithium mine. Já viu uma mina de lítio? Isso é uma mina de lítio. Isso é uma mina de lítio. É um buraco gigantesco, tóxico no chão que Não, contamina não, água. não tá aparecendo pra mim não, mina de lítio. Tá aqui, tá na Pra mim stream. tá aparecendo peixe. Opa, tá na stream. Não tá aparecendo? Ué, que estranho. Agora tá. Agora tá? Ah, é que Ah, demora. entendi. É porque eu tô vendo pelo YouTube. Sim, sim. Ah, Mas então, a mina de lítio. Isso aqui é uma mina de lítio. Isso aqui é uma mina de lítio. Isso aqui é uma. Gente, é um buraco no chão gigantesco, tóxico, que contamina tudo ao redor, tá? Isso é lítio. Que contamina tudo ao redor. A água, essa água é contaminada, essa água é tóxica, ela é ácida e ela é radioativa, porque o lítio também pode. Enfim, seguindo em frente. Contamina tudo ao redor, contamina aquífero, contamina a porcaria toda, nada cresce nisso aí depois. Ah, sim, e ela também emite gases tóxicos para a população ao redor, tá? Ela também emite gases tóxicos para a população ao redor. Isso é uma mina de lítio. então, e Imagina. ao mesmo também. Eu só ia falar que Então, e ao imagina. mesmo. Não, imagina a quantidade de lítio que você não vai ter que minerar para globalmente suprir os carros. Então, a mineração também de terras raras para produzir painéis solares e turbinas de energia eólica também tem o mesmo problema, são extremamente poluentes e tem pessoas que estão chamando de energia limpa. E claro, né? Elas têm também seu papel, né? Energia solar, eólica, elas têm seu papel, mas não é energia limpa. E se você simplesmente substituir o que é produzido por combustíveis fósseis por essas formas de energia, Uhum. mas mantendo esse mesmo nível de produção industrial, você vai, né, diminuir vários tipos de impacto, só que você vai aumentar muito, muito o impacto para mineração, porque são fontes mais intensivas de mineração, né? Então, assim, para a gente realmente, se a gente substituir os combustíveis fósseis por essas fontes de energia chamadas de renováveis, mas mantendo uma produção industrial desse tamanho, vai ser ainda uma tragédia, né? Então, assim, não tem como não passar pelo decrescimento e redução de impacto ambiental. Não tem como. E sem contar que são recursos finitos também, né? Esses recursos, eles não são eternos, né? Sim. E assim, ó. Geralmente o pessoal também vai apontar, tá, mas e energia nuclear? Energia nuclear é boa, não vou mentir, é boa. Só que se você não decrescer, você vai ter que suprir cada vez mais, vai ter que minerar cada vez mais urânio, vai ter que fazer cada vez mais plutônio, você vai ter que fazer cada vez mais de novo, e aí você vai ter o mesmo problema. Você vai ter exatamente o mesmo problema. Sim, energia nuclear é boa, ela é limpa, entre aspas, ela não produz carbono, ela dura pra caramba, pra caralho, mas você tem que decrescer, você tem que ter o decrescimento econômico. Senão, você não tem. Porque vamos supor que a gente substitui toda a nossa rede energética por energia nuclear, tá? Agora você tem que minerar urânio globalmente, você tem que transportar urânio globalmente, você tem urânio, você tem que fazer plutônio, você tem que fazer césio, você tem que fazer um monte de coisa para você colocar nessas usinas nucleares, porque agora você tem a demanda de crescimento de novo. E assim, E gente, se você, fala. e se você fizesse tudo por energia nuclear também, as reservas de urânio iam começar a se degradar rapidamente, né? Exatamente. Sabe? E aí você tem, por exemplo, países como a França, que depois que eles perderam as minas de urânio deles na África, que eles usavam o colonialismo deles para coletar, para onde eles vieram? Adivinha para onde eles vieram pegar urânio? Adivinha? O Brasil, eles vieram pro Brasil pegar urânio. E o Lula aceitou dar urânio pra França. Tipo, porra. Caralho. Dá urânio, vou dar urânio. Foda-se. Toma esse recurso aqui. Todo mundo. Nossa. Assim, é claro que ele tá Hum. vendendo urânio pra França, mas mesmo assim, ele tá minerando urânio em terras brasileiras, passando pra França. O Brasil não tá nem se desfrutando do urânio que a gente tá minerando. Dá uma Ah, mas raiva. isso de maneira geral, né? Com nossa economia inteira, assim. Pô, inclusive até onde aqui no Brasil, até onde o gado é criado com ração de soja, né? E não na pastagem, a gente importa a ração de soja.
né? O Sim, Brasil importa ração de soja. O Brasil nem não usa nem produz ração de soja direito. sim. E assim, ó, não tem solução mágica. Não existe solução mágica. Não, mas se a gente colocar trem? Maravilhoso. Trens são legais. Mais trens. Mas ainda assim, não dá pra você construir trem no país inteiro. Não dá pra você construir um trem na Amazônia. Sabe? Não dá. Igual o governo tava com um plano de construir um trem na Amazônia. Não, por favor, não. Não queremos um trem na Amazônia. Constrói em São Paulo, porra. Não na Amazônia. Sabe? É, Eu lembro que o mas, governo. É, fala. mas quando a gente fala de solução também, tem uma questão que é o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, sei lá, às vezes a gente fica discutindo, ah, não, qual poderia ser outra matriz energética, né? Qual poderia ser outro tipo de economia? Uhum, Enfim, às vezes a gente faz esses debates como se a gente estivesse na posição de determinar alguma coisa sobre a economia mundial, e o fato é que a gente não tá, né? uhum, Tipo, por exemplo, vamos, sei lá, vamos supor que a gente poderia resolver a crise, sei lá, com energia nuclear, adotando ela globalmente. Vamos supor que isso fosse uma solução, que eu não acho que seja o caso. A gente não tá na posição de decidir isso e nunca vai estar, né? Então acho que às vezes também a gente tem que pensar mais assim, a partir do ponto da realidade que a gente está, o que que a gente pode fazer, né? sim. E aí, nesse caso também, importante também pensar que, tipo, não é nada que a gente vai fazer agora que vai resolver a crise, né? É sim pensar a partir do nosso contexto, como que a gente pode avançar, né? Avançar nessa luta, compartilhar a experiência também com outros compas, com pessoas de outros lugares e expandir, né? Essa luta. Sim. Eu acho que, tipo, nesse sentido eu sou um pouco mais humilde, sabe? Eu acho que a Uhum, gente tem que pensar primeiro num passo intermediário, né? Pensar em como aprofundar essa luta. sim. E não como se a gente fosse assim trazer uma solução, né? É, Trazer uma solução assim para ser implementada assim para baixo. sim. Até porque isso nunca funcionou na história. Isso nunca funcionou na história e geralmente causa mais Então, devastação. O Estado, novamente, ele causa devastação. Lembra quando os Estados Unidos queriam construir uma ferrovia e eles começaram a fazer um genocídio de búfalo para espantar os povos indígenas? Então, tipo, qualquer solução hiperindustrialista vai falhar. Qualquer uma. sim, E aí a gente vai pensar, o que que a gente pode fazer então? Ah, é tudo desespero, vai acabar o mundo? Não. O mundo não vai acabar. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. O que que a gente vai fazer? É uma crise global. O mundo não vai acabar, mas a civilização vai. A civilização vai pro caralho. Hum, Isso já. Não, de um jeito ou de outro a civilização vai pro caralho. Acabou. A civilização. a ci- sim, essa civilização como mudar, ela já era. já era. Ela vai acabar Eu de um jeito. também, eu também, eu também tomo isso como algo dado. Tipo, ela vai acabar de um jeito ou de outro. Tipo, seja na base da porrada, seja na base do terremoto. Vai acabar. Não tem outro. Não. Seja pela força irreparável dos eventos naturais, ou seja pela força humana. Se a gente conseguir acabar com essa civilização pela força humana, vai ser melhor pra gente. Pra todo mundo. Menos pra 1%, né? Pro resto vai ser melhor. Pra todo o resto vai ser melhor. 1% da população, aliás, nem isso. 0,1% da população toma decisões que afetam os outros 99,9%. Negativamente. Isso é uma estrutura. E a gente tem que pensar, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai melhorar isso? A primeira coisa, a gente não pode pensar de cima para baixo. Como a Lu disse, a gente tem que pensar em estruturas que vão melhorar a coisa pra gente aqui agora. Existem muitas coisas. Ah, o que a gente pode fazer? Ah, é. Então, vamos pensar um pouco. Sem causar essas grandes coisas, sem causar essas grandes, tipo, tomada. Primeira coisa, a gente pode começar a desmantelar os sistemas locais. Por causa que todos os sistemas globais se baseiam em sistemas locais. Eles não coletam por magia, eles baseiam-se em sistemas locais. Eu acho que também a luta indígena, não é? A luta indígena é importante. É uma das mais importantes Sim. para essa coisa. Não, Os- os indígenas estão na linha de frente contra, hum, né, contra a destruição ambiental, contra tudo, contra o desmatamento, contra projetos de mineração. uhum. A luta indígena. Luta territorial, de maneira geral, né? Povos indígenas, povos tradicionais. Sim.
Luta indígena, quilombola, ribeirinha, até caiçara. Tipo, eu lembro quando eu ia pro litoral, os caiçaras, que é um povo tradicional também, eles viviam falando, esse pessoal tá vindo aqui destruir a mata. O tempo todo. Eles estão vindo aqui destruir a mata. Sabe? Tem a luta caiçara também. Tem a luta indígena. Tem a luta de muita gente. Bom, a construção de ambientes sustentáveis locais. O que, que você acha sobre, por exemplo, a construção de jardins, de agrocidades e essas coisas? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental a construção, tipo, a tomada de terra, que as pessoas tenham acesso à terra, né? Se elas estão na cidade, que elas se apropriem de terra, se apropriem de terrenos, né? Que as pessoas se apropriem de terra também no campo, se apropriem de terra coletivamente e que essas experiências se compartilhem também, né? Que elas sejam conectadas umas com as outras, até porque é justamente a partir da terra que a gente pode não só encontrar meio de viver, mas também de enfrentar localmente os projetos ambientais destrutivos, né? Porque as resistências mais bem-sucedidas contra projetos industriais destrutivos estão justamente de pessoas ligadas do local, né? São pessoas que podem estar lá e estar enfrentando isso de forma consistente, né? Então você tem Exatamente. uma série de lutas territoriais que têm, ao mesmo tempo que têm enfrentado projetos é, ao mesmo tempo que tem enfrentado projetos industriais, projetos de mineração, de agronegócio e outros, Hum, elas também têm sido meio das pessoas poderem viver, né? Delas poderem viver localmente, delas poderem não só preservar a natureza, mas regenerar. Isso também eu acho que é algo importante, né? Que a natureza ela tem um poder de regeneração, só que hoje em dia a gente sabe como fortalecer esses processos, como trabalhar junto com eles, né? A gente tem esse poder regenerativo e eu acho importante também que isso seja feito de uma forma que as comunidades não estejam fechadas nelas mesmas, sabe? Aquela ideia assim, da comuna, assim, de uma galera que junta, faz uma comuna rural isolada do mundo, né? Acho que também não uhum, é por aí, mas eu acho que a gente tem que sim estar tomando terra, a gente tem que estar fazendo essas experiências que vão dar autonomia pra gente viver, pra gente lutar, e uhum, elas devem estar em diálogo umas com as outras. exatamente. A gente tem que pensar que essas coisas não são isoladas também em si mesmas. A luta queer, a luta, a luta, a luta negra em geral, sabe? A luta, essas lutas elas estão interconectadas. Elas são interconectadas umas às outras. Necessariamente, luta anticolonial, por exemplo, é necessária para desmantelar esses sistemas que se mantêm de novo e de novo e de novo, através do pensamento colonial, através do pensamento de expansão. Esse pensamento colonial, de dominação racial, sabe, de supremacia branca, é um dos pensamentos que se mantém. A supremacia branca é um dos principais devastadores. Tipo, vamos lembrar, vamos ver o que a supremacia branca fez. Nos Estados Unidos, eles devastaram espécies inteiras de árvores para colocar espécies que os ingleses gostavam do aroma, pelo aroma. No Brasil, teve a devastação inteira da Mata Atlântica e teve todo o processo. Gente, escravidão não é neutro de carbono. Genocídio não é neutro de carbono. Essas coisas não são neutras do carbono, sabe? Gente, a luta palestina, ela é uma luta anticolonial e é uma luta que está ligada fundamentalmente a questões climáticas. Vocês acham que bombas são neutras de carbono? Que jatos são? Que tanques são? Sabe qual é um dos maiores poluidores do planeta? O exército americano. Exército estadunidense. É um dos maiores poluidores do planeta. Ele polui mais que países inteiros. A Marinha Americana polui mais do que, sabe, mais do que, tipo, metade da África junta. Só a Marinha Americana, sabe? Só a Marinha Americana, sabe? E quem mais polui Sim. igual, sabe? Os três maiores poluidores do planeta são Marinha Americana, Exército Americano e a Aeronáutica Americana. São os três maiores É, poluidores. Sim. é impressionante a quantidade de recurso e poluição gerada, né, pelo meio militar. Sim. Tanque roda. Gente, sabe que tanque roda? Tanque não roda a diesel. Tanque roda em combustível de jato. Tanque não roda com diesel, não roda com gasolina, roda combustível de jato.
É isso que tanque roda. E sabe quanto o tanque gasta? O tanque ele gasta mais ou menos 1 quilo, porque é sólido, 1 quilo de combustível por 10 quilômetros. Um carro médio faz mais do que isso. Aliás, é 8 quilômetros a média. O tanque ele não anda nem 8 quilômetros com 1 litro assim, de combustível. Não sei se é sólido ou líquido, mas não importa. Ele anda 8 quilômetros. E, gente, e tudo isso tem uma cadeia produtiva por trás. Tudo isso tem uma cadeia produtiva por trás. O tanque, ele não spawna, ele vem de uma cadeia produtiva que também gasta carbono. Sabe? Tudo isso vai ter uma cadeia produtiva por trás. E você vai ver o desperdício, gente. Tem pátios inteiros nos Estados Unidos cheios de tanque abandonados por causa que o exército não sabe o que fazer com eles. Americano. E aí você fala, porra, foda. Diga. E aí, tipo, tudo isso é para mostrar que o colonialismo e o imperialismo eles não são neutros de carbono, eles não são sustentáveis. A luta anticolonial, a luta negra, a luta palestina, a luta queer, todas estão interligadas também com a manutenção do meio ambiente. Eu lembro de uma Sim. história, eu lembro de uma história, uma fazendeira queer nos Estados Unidos, e ela era uma das principais mantedoras de manutenção de um jardim de cidades, sabe, nos Estados Unidos. No Brasil, povos indígenas são os que mais preservam os ambientes. Aliás, a maior parte dos ambientes preservados, que ainda mantém fauna, flora local, são territórios indígenas. Inclusive, não estava lembrando de uma luta indígena que é muito pouco mencionada, que é do movimento por emancipação do Delta do Rio Níger, né? Uhum. Já ouviu falar dessa, dessa, Não, não dessa ouvi. luta? Pode... Não ouvi. Por que que tem? Então, né? Basicamente, é uma luta que começou nos anos 2000, né? Que o Delta do Rio Níger, que fica na Nigéria, ele é uma região extremamente rica em petróleo, né? É uma das áreas mais ricas em petróleo na África. E essa região é também uma região que vivem diversos povos indígenas, né? Como os Idiao e os Ogoni. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que você houve uma série de protestos, né? Uma série de protestos no começo dos anos 2000 contra as petrolíferas, que estavam gerando muita poluição. E esses protestos foram duramente reprimidos, né, pelo exército. Eles mataram várias pessoas e enforcaram líderes, né, enforcaram líderes indígenas. E em resposta, inclusive, uma empresa de petróleo, acredito que foi a ExxonMobil, né, mas agora eu não lembro, mas uma empresa de petróleo, ela emprestou, né, veículos, emprestou helicóptero para o exército reprimir os manifestantes. Ah, alô? Eu acho que eu caí um. Ai, que mal. Saco, cara. Recrutadas Ah, para esse movimento foram pessoas que trabalharam em plataformas de petróleo, por questão de ser uma das fontes de renda disponíveis, né, na uhum. região. E eles fizeram isso, né? E eles chegaram em um momento, no final da primeira década dos anos 2000, eles chegaram a reduzir em 40% a produção de petróleo do país. Nossa. Então foi algo muito impactante e algo muito pouco falado. Depois também tiveram problemas, né, no movimento. Você teve setores do MEND, que é o nome do movimento, você teve setores do MEND que se corromperam, que eles estavam cobrando proteção para a indústria do petróleo, né, para eles poderem explorar. Enfim, você teve uma série de problemas, mas é uma insurgência fortíssima, né, contra essa questão do petróleo e que teve muito sucesso. Ah, sim. E é um movimento que eu não vejo a galera falar. Aqui eu simplesmente não vejo o pessoal mencionar aqui no Brasil, né, e de maneira geral. Não, sim. E isso é um ótimo exemplo, né? Nossa, bom saber disso, que isso é um ótimo exemplo que mostra que você pode fazer isso localmente por causa que, gente, você pode bloquear esses negócios localmente. Igual eles estavam tentando extrair petróleo na Amazônia, você viu isso, né? Imagina você ter visto que eles estavam querendo extrair petróleo na Amazônia. Não, para. Só para. Não extrai petróleo na Amazônia. Por favor, não extrai petróleo na Amazônia.
sabe? Então, E aí você vê os sim, movimentos indígenas inclusive lutando contra isso, né? Diga. eles estão insistindo nisso, né? E eu vi muita gente de esquerda defendendo essa exploração com a ideia também de que o Brasil é um país do sul global que precisa se desenvolver, né? E, enfim, eu vi muita gente defendendo isso. Vamos falar da falácia do desenvolvimento, rapidinho? Que é tipo, Sim, a primeira coisa que essa falácia do desenvolvimento é etapista. Você tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, sabe? Para depois você entrar em indústria pesada, depois você faz aquilo, depois você entra em indústria leve, depois você entra em indústria tecnológica. Isso é falácia. Você pode. é que nem, não, que nem quando a galera, que nem quando a galera fala que a China tá no caminho para ser uma sociedade sustentável, só que primeiro ela precisou, né, aumentar absurdamente suas emissões de gases de efeito estufa para investir massivamente, né, em energia verde, entre aspas, para aí sim ela seguir seu processo, né, e enquanto isso o mundo se detona. O mundo se detona e E a Beijing gente não fica. tem, a gente não tem tempo para fazer esse gradativamente. Não, e o mundo se detona e Beijing tá sobre névoa de gás tóxico. Que você tem que usar máscara de gás. Então, Só pra consumir. E essa conta é foda por causa que. Gente, você pode se desenvolver localmente através de comunidades. Você pode ter um desenvolvimento industrial que a gente chama de desenvolvimento industrial difuso, que é um desenvolvimento que foca comunalmente aonde você quer e o que, que você precisa. Localmente, você não precisa exportar. Você não precisa criar uma economia de comando. Sabe, você só pode. Ou um capitalismo de controle. Você só pode, tipo, produzir localmente o que você precisa. E o que você não pode produzir localmente, porque você não vai conseguir produzir tudo localmente, obviamente. Você pode criar comunidades regionais que vão produzir aquilo, sabe? Realmente, não dá pra produzir. Ah, não, mas e o que você não puder produzir localmente? Realmente, você não pode produzir tudo localmente. Você vai precisar de outros seres humanos. É igual. Nós não estamos falando de criar comunidades isoladas, nós estamos falando de criar comunidades interligadas regionalmente e até continentalmente através da solidariedade local. Mas isso a gente precisa de pensar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu não tenho poder. Eu não vou chegar pro presidente e falar, não, você vai fazer isso, isso, isso. Que vai dar certo. Confia. Confia. Confia na mãe. inclusive uma coisa nesse sentido, né, do local global, uma coisa que eu acharia muito interessante de ver rolar mais é as pessoas estarem conectando lutas com os impactos de algum processo nas diferentes etapas desse processo. Então, por exemplo, né, aqui no Brasil, está tendo um debate sobre o impacto de como estão sendo aplicadas é, energia eólica, por exemplo. Está tendo muito debate sobre a aplicação da energia eólica nas comunidades costeiras, né? Porque Uhum. eles estão fazendo isso em comunidades quilombolas, em comunidades ribeirinhas, né? De maneira sem consulta, de maneira que está prejudicando essas comunidades, e elas estão começando, né? Começando não, já está rolando há um tempo, estão se organizando e chamando a atenção para esse impacto e lutando. Mas seria muito interessante, por exemplo, ver essas lutas se conectarem com a luta de quem está sendo afetado na mineração, que é outra etapa do processo, e são em outros países, né? Com a luta, por exemplo, de quem está lutando por direitos trabalhistas e produz essas turbinas, né? Uhum. E esses outros produtos. Então seria interessante também a gente ver, né? Uhum. Uma conexão assim entre as pessoas que são afetadas pelas diferentes etapas dos processos produtivos, né? E isso eu acho uma coisa assim também. Isso é uma coisa que me incomoda muito quando a galera faz análise de certas formas de energia ou produção, seja o que for, um celular, uma forma de energia, que elas não tratam de como esses processos produtivos se conectam, né? Então, sei lá, para produzir um celular, você tem toda uma rede de minas, de processos de mineração em diferentes lugares do mundo, né? Porque são diferentes tipos de Uhum. minerais que estão distribuídos pelo globo. E aí se liga a todo um processo de distribuição, né? De cadeia de suprimento que vão transportar esses minerais, onde eles vão ser, enfim, né? Vai ter a produção das peças, depois a produção do produto, depois o transporte e a aplicação dos produtos finais. Só que eu vejo muita pouca análise de como esses produtos eles se conectam, né? De como esses processos se conectam entre eles. E isso é outro desafio também. Porque, por exemplo, você fala, se você quer tornar um bem, sei lá, sustentável, acabar com os impactos, você tem que analisar todas as etapas do processo.
Às vezes tem uma etapa que pode parecer muito limpa, pode parecer muito pouco danosa, só que ela depende de outras etapas que são processos bem destrutivos. Exatamente. E isso é de propósito. Vamos lembrar que esses propósitos, isso acontece em vários reações, muitas vezes continentes de distância. Você tá montando um celular na Europa, a mineração acontece na África, a produção de peças em Taiwan, a montagem de peças específicas na China, que vão se juntando e vai para a Europa, onde o celular é montado, e a finalização acontece nos Estados Unidos. Sabe? Sim, E aí você vai vendo que essas cadeias hiperdifusas globais, elas são feitas para evitar que as pessoas tenham solidariedade umas com as outras. Onde que você possa encontrar o cara que faz a mineração a 2 cidades de distância. Que você possa. Não, eles querem que. E esse sistema hiperglobal também acontece isso. Essa globalização, difusão, desmantel. E aí o que a gente fala? Desmantelem esses sistemas. Comecem a procurar alternativas. E temos que lembrar de uma coisa. A gente também não pode esquecer no foco humano aqui. Por mais que isso pareça bizarro, mas eu também acho que tem uma questão crítica disso. A gente tem que pensar também que as pessoas têm que viver. Então, jardins, agrocidades, sabe, essas coisas vão melhorar a vida das pessoas comuns. Vai diminuir o custo de alimentação, vai diminuir o custo até de resfriamento. A galera comprou ar-condicionado por uma cidade que não tem árvore. Se você tem árvore na cidade, você diminui em até 10 graus tipo, sem brincadeira. Uma sombra de um prédio, uma sombra de uma árvore são quase 8 graus de diferença. A sombra da árvore é quase 8 graus de diferença da do prédio. sim. Sabe? Eu acho importante também promover, focar nessas coisas que vão, nesse momento, que vão avançar a luta e melhorar a vida das pessoas agora. Porque tem isso também, as pessoas não estão. Elas estão precisando também viver agora, né? Não em futuro distante. Não adianta só a gente pensar, é, Ah, quando a sei revolução lá. vier. Quando a revolução É, então, vier, porque é isso. a gente Porque vê. é isso. Tipo, agora a gente tá no capitalismo, a gente tá nessa merda de sociedade. E não é tão cedo que ela vai embora, né? Enquanto isso, as pessoas precisam viver, elas precisam ter uma perspectiva de uma vida decente, minimamente, né? É, Então e, acho que a gente também tem que pensar nisso. sim. E para ir fechando, então, você tem alguma consideração final que você queira fazer? Alguma questão que você queira A discutir? consideração final, vixe, é difícil. Assim, de maneira geral, não, mas só pra falar um pouco nisso também, né? Da gente pensar um pouco também nessa questão de, dada a situação, como a gente vai escolher viver, né? E o que a gente pode fazer. Uhum, E que quando a gente já se aprofunda muito nessas questões ambientais, é difícil um pouco a gente pensar nisso. Porque são questões também que geram muita desesperança. E aí também, isso é uma questão também que eu toco bastante, né? Porque às vezes eu vejo também as pessoas, elas. é, Quando as pessoas se mostram desesperançosas, né? Quando as pessoas se mostram pessimistas, apocalíptica, eu tenho muito discurso assim de que isso. é, de que isso De que isso seria, tipo, falta de otimismo revolucionário, ou de que isso seria porque o capitalismo colocou na nossa cabeça que não tem perspectiva futura. Mas o fato é que a situação é feia mesmo. Tipo assim, tem razão para as pessoas se sentirem desesperançosas. E em geral, enquanto mais você se aprofunda nessas questões ambientais, né, e você começa a ver projeções de aquecimento global, perda de biodiversidade, acidificação dos oceanos, é... enfim, mais, tipo assim, tá? a lidar com essas questões, é a gente aprender mesmo a lidar com o fato da gente viver em um mundo que tá morrendo, né? E aprender a ter Uhum. certa serenidade em relação a isso, sem ceder à desesperança, né? Sem ceder à desesperança, sem ceder ao desespero, né? Encontrando sempre um caminho para lutar e para viver e para ter alegria também de viver e lutar, né? Para ter alegria de viver e lutar, mas lidando com essas questões que são bem difíceis. Então, eu acho que, tipo, a gente, além da gente ter a questão de como a gente superar essas questões, né? Como a gente superar a sociedade,
como a gente superar a crise climática, como a gente superar a crise de perda de biodiversidade, a gente antes disso tem a questão de como a gente vai viver com isso, né? Eu acho que a gente às vezes também tem que pensar em como é que a gente vai viver com isso nesse momento, Sim, né? Como é que a gente vai viver essas crises antes de pensar em superar elas. Até porque muito antes de superar elas, a gente vai seguir vivendo com elas, né? Seguir vivendo em um mundo em ruínas. sim. Minha consideração final é, eu vou adicionar tudo Não isso, que sei é se eu assim, divaguei muito, não sei se eu divaguei muito, se eu viajei, mas é não, que eu sim. acho que eu acho que é importante a gente estar pensando nisso também. Tipo, não só pensar em como resolver e superar essas Uhum, questões, só que como viver com elas, né? Como viver com exatamente. elas, como conviver com elas Não, e exatamente. como a gente vai viver nesse mundo. Porque a vida tá Sim, acontecendo agora. não, sim, e também começar a aprender que o consumo não vai ajudar a gente. A gente vive uma sociedade que é viciada em consumo. A gente consome tudo o tempo todo. E eu entendo, tem coisa legal, tem coisa da hora. Mas eu entendo, real, tipo, o mundo tem coisa da hora. Tipo, pô, aquele coisa ali, aquela bota da hora, aquela camisa da hora. Mas eventualmente a gente vai ter que, como coletivo, a gente vai ter que começar a entender que a nossa vida vai, o nosso padrão de vida, de consumo vai ter que cair. Não de vida, mas de consumo. De vida não. De vida pode, a gente consegue manter, mas o padrão de consumo vai ter que cair. Sim. A gente vai ter que E aí você começar. tem Ah, outra questão também que é você repensar o que é preciso para uma vida decente, né? Porque assim, o mundo, por exemplo, em que todo mundo tem o padrão de consumo dos Estados Unidos, é impossível. Nunca vai acontecer. uhum, E aí, se a sua ideia assim de uma sociedade boa é uma sociedade em que todo mundo vai ter acesso a isso, então esquece. sim. A gente tem que pensar como a gente vai conviver com isso também. Como, por exemplo, dar um exemplo de tecnologia que eu curto. Celulares modulares, que você pode reparar. Nossa, esses equipamentos eletrônicos não são reparáveis. As coisas não são reparáveis. Se queimou uma peça, já era, você tem que jogar fora tudo. As coisas não são reparáveis, elas Sim, não são modulares. Elas são feitas pra queimar uma peça, vai tudo pro caralho. Vai tudo. Some tudo. Então você tem que criar coisas reparáveis, criar coisas recicláveis de verdade. A maior coisa da parte das coisas não são recicláveis, a maior parte das coisas não são reutilizáveis. Mesmo as coisas que se vendem como não são. Sabe? Mesmo as coisas que se vendem como reutilizáveis não são. Lembra quando eles começaram a falar sobre, tipo, não, o plástico é reciclável, por isso a gente não vai usar mais papel, porque papel destrói árvore, e quando papel é muito mais reciclável que plástico. Tipo, sim, absurdamente mais reciclável que plástico o papel é. Sabe? O papel é praticamente celulose reformulado, então você pode reciclar o papel facilmente. Plástico não. Sabe? Ah, e a reciclagem de plástico globalmente, inclusive, está caindo. Sim. E aí a gente cai nisso, sabe? A gente tem que repensar tudo isso, a gente tem que repensar como nós agimos, o que nós temos, e não como indivíduos. Não é porque você não está mais tomando canudo de plástico que você está salvando o mundo, não. Como grupo, como populações, como sociedade. Tipo, não é você que vai usar. Por causa que muita coisa é focada no indivíduo. E tem uma coisa, gente, você não tem culpa do mundo tá assim. Não é porque você está usando um canudo de plástico, não é porque você está comprando o plástico de plástico, não é porque você comprou a bota da Shine, não é porque você comprou a roupinha da Shine, não é porque você fez que você é culpado disso, não. Tem pessoas culpadas. A ExxonMobil tá aí, sabe? A ExxonMobil tá aí. E uma coisa legal sobre ter pessoas é que, tipo, essas pessoas têm nome, endereço e classe social. Essas pessoas têm. Elas vivem. As pessoas responsáveis por isso, elas existem. E são os capitalistas, estatistas. Essas pessoas estão aí. E elas precisam de uma infraestrutura de trabalho. Se a gente desromper essa infraestrutura de trabalho e manutenção delas, talvez a gente consiga desromper toda a cadeia delas. E assim, tem vários livros que falam sobre isso. Tem um livro que é um livro de ficção, chama How to Blow Up a Pipeline. Tem um livro que é também tem vários livros sobre ecologia radical, que é sobre como você pode desromper cadeias inteiras de produção em pontos de pressão. Vejam esses livros. Tem esses livros na internet. Você pode até comprar alguns desses livros. E você pode. E assim, ó, eu lembro de ter
Eu tenho que lembrar qual livro era esse, mas era tipo um panfleto que mostra como você, com alguns amigos, você pode desromper uma cadeia de produção inteira. Tem, por exemplo, toda uma questão até de como o Estado reage a protestos climáticos. Geralmente, você vê 5 calangos protestando no clima, chega 500 policial, sabe? Sim. Chega 500 policial, sabe? Eles nem estão fazendo nada. Você vê o que eu estou... Inclusive o Ah, fato também das cadeias globais serem cada vez mais conectadas significa também justamente, né, que às vezes quando um ponto é afetado, diversos outros pontos são afetados, né? Então, às vezes a ação em um único local, ela pode afetar toda uma cadeia de suprimento. sim. Bom, Como com isso... acontece às vezes até acidentalmente, né? Onde Sim. foi, inclusive? Foi no canal de Suez que teve um navio que entalou Foi o navio do canal de e gerou Suez. puta crise, não foi? Então, tá aí. Não, sim. É, por mais navios do canal de Suez. Navios do canal de Suez são heróis. Por mais navios do canal de Suez. Então, gente, com isso a gente finaliza aqui. Já deu uma horinha de live aqui, geralmente. Eu tento não manter as lives muito grandes, por causa que, sabe, tento manter mais ou menos em uma hora e meia, mas é isso. Então, gente, com isso, mantenham a esperança. O mundo não tá perdido ainda. Saiba que, tipo, essa nossa civilização tem que cair, mas ela pode cair por força nossa ou por força da natureza. Vamos fazer o caminho melhor pra gente. Essa é uma combinação dos dois, É, vai ser provavelmente. acredito. Mas bora. Até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigada por vir aqui, Lu. Adorei sua presença. É isso, valeu pelo